Pesquisa do Grupo RIC realizada pela Radar Inteligência traz dados da disputa para o governo, Senado e presidência com eleitores do Paraná. O levantamento foi feito a pedido do Grupo RIC e trouxe novos dados sobre as intenções de voto nas diferentes disputas para o pleito majoritário da próxima semana. A sondagem perguntou aos paranaenses para quem eles votariam a presidente da República e agora a gente vai acompanhar os números. Segundo a pesquisa, Jair Bolsonaro, do PL, tem 44% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, soma 29%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 4%. Ciro Gomes, do PDT, é o escolhido por 3,7% dos paranaenses. E Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1,3%. Os outros candidatos têm menos de 1% cada. 14,4% não sabem ou não responderam. E 2,5% votariam em branco ou em nenhum candidato. Os entrevistados também responderam Jair Bolsonaro seria reeleito com 48%. Agora sim, olha, os entrevistados também responderam sobre um eventual segundo turno na disputa ao Palácio do Planalto. Seria reeleito com 48,7% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva receberia 35,2% dos votos. Brancos, nulos ou não votariam em ninguém somam 8,2%. Não sabem ou não responderam 7,9% dos eleitores. Entre os paranaenses, Lula é... O levantamento também verificou a rejeição dos candidatos à presidência da República. Vamos acompanhar agora então essa rejeição dos candidatos. Entre os paranaenses, Lula é rejeitado por 40,6% dos entrevistados. A rejeição de Bolsonaro chega a 29,1%. O nível de rejeição de Ciro Gomes é de 4,3%. Felipe Dávila é rejeitado por 2,1% dos ouvidos. Os demais candidatos são rejeitados por menos de 2% do eleitorado. Não sabem ou não responderam 13,5%. Mark Souza não está hoje aqui na bancada porque ele está participando da série de sabatina dos candidatos é apresentado para os entrevistados. Ratinho Júnior ampliou a distância em relação ao segundo colocado, o ex-governador Roberto Requião, do PT. Ratinho Júnior, do PSD, seria reeleito com 58,2% dos votos. Roberto Requião, do PT, é a opção de 20% do eleitorado. Ricardo Gomide, do PDT, e professora Ângela, do PSOL, somam 1% cada. Os outros candidatos não chegaram a 1%. Votos brancos, nulos ou não votariam em ninguém somam 3,3% e 13,7% dos eleitores não sabem ou não opinaram. Olha, os entrevistados também foram ouvidos sobre a rejeição dos concorrentes ao Palácio Iguaçu. Vamos acompanhar os números. Roberto Requião lidera o índice de rejeição entre os paranaenses com 35,8%. Ratinho Júnior aparece na sequência, com 14,2%. Adriano Teixeira, do PCO, é rejeitado por 4% do eleitorado. Ricardo Gomide e Solange Ferreira Bueno, do PMN, têm 3%. A rejeição de professor Ivan, do PSTU, chega a 2,4%. E professora Ângela, do PSOL, 2,2%. Jôni Correia, do Democracia Cristã, e Vivi Mota, do PCB, são rejeitados por 1,9% dos entrevistados. E não sabem ou não opinaram, chega a 31,6%. Agora a análise de Mark Souza sobre esse cenário do governo do estado no Paraná para as eleições. Na disputa ao governo do estado também não há grandes mudanças no cenário, não. Os números do Instituto Radar mostram isso, o Ratinho Júnior com uma grande distância dos outros candidatos, e me chamou a atenção os votos válidos. Lembrando que eles são calculados retirando os brancos e nulos, e é dessa forma que a Justiça Eleitoral declara o vencedor. Nos votos válidos, o Ratinho Júnior chega a 70%, 70,1%. É uma vantagem muito grande em relação aos outros concorrentes, e você pega ali o Requião, que está em segundo lugar, e ele é um candidato que tem muita rejeição, segundo os números da pesquisa. Então a chance de reação é muito pequena, ainda mais com um pouco mais de uma semana de campanha. Então os números indicam que Ratinho Júnior deve ter uma reeleição tranquila, e a briga agora é para ver qual será o percentual de votos que ele conseguirá nas urnas. A pesquisa do Grupo RIC também ouviu os paranaenses sobre a intenção de voto sobre a corrida do Senado.
O candidato à reeleição, Álvaro Dias, do Podemos, chega a 32,5% das intenções de voto. Sérgio Moro, do União Brasil, aparece na sequência, com 27,6%. 12,3% votariam em Paulo Martins, candidato do PL. Aline Sleutes, do PROS, e Rosane Ferreira, do PV, somam 2,1% cada uma. Os outros candidatos têm menos de 1% cada. Brancos e nulos somam 2,7% e 17,9% não sabem ou não opinaram.